Olá, amigos que acompanham o canal do Centro Espírita Casa de Amor. Eu me chamo Márcia Correia e hoje é dia da gente conversar sobre o Evangelho de Jesus, né? O Evangelho Espírita, que traz pra gente interpretações muito elucidativas sobre as mensagens que Jesus deixou. E hoje nós vamos falar de motivação e vontade, que é o cerne da parábola dos talentos, que a gente pode encontrar em Mateus, no capítulo 25, os versículos de 14 a 30. Então, o nosso assunto de hoje é tão importante, né, para esse tempo que a gente está vivendo, um tempo de pandemia, um tempo de mudanças, um tempo de refletir sobre tanta coisa que tem trazido, às vezes, problemas de ordem emocional para quem tem ficado em casa, no isolamento social, repensando tanta coisa, com medo, com insegurança. Então, vamos falar um pouco de motivação e vontade, né? A parábola dos talentos, para quem ainda não conhece, ela trata de um exemplo que Jesus usou, e Jesus usava muitas metáforas para falar sobre as lições que ele queria deixar para a humanidade. Uma delas é esta: um grande mercador da época faria uma viagem prolongada e deixaria os seus bens aos cuidados dos seus servos. Então ele chamou 3 servos e a um ele entregou um talento, ou seja, uma moeda de valor daquela época. Ao segundo servo entregou 2 talentos e ao terceiro servo entregou 5 talentos. Então ele entregou ali as suas riquezas e viajou, né? Aí o que aconteceu? O primeiro servo, que recebeu um talento, ele, com medo de perder aquela moeda, de perder aquele bem e devolver depois para o seu patrão, ele enterrou o talento e deixou lá, né? O segundo servo, que recebeu 2 talentos, ele pensou: eu posso utilizar esses talentos para multiplicá-los e, quando o meu senhor voltar, entregar um valor maior ainda para ele. E assim ele fez, mercadejou e conseguiu trocar, aumentar o valor, duplicando para 4 talentos. O que recebeu 5 talentos fez também o mesmo percurso. Foi ao banco, investiu, negociou e retornou com 10 talentos. E aí, quando o senhor chegou de viagem, ele foi prestar as contas, né, com os seus servos, trazer os servos a prestar contas com ele sobre o que fizeram dos talentos que ele havia entregado. E aí ele percebeu, né, qual era o perfil de cada servidor, de cada servo. Um havia agido pelo medo, pela insegurança, né, acomodado, e enterrou o talento, entregou o mesmo talento que recebeu. O segundo investiu, né, foi atrás, aplicou em negócios e trouxe o dobro, 4 talentos. E o terceiro, então, conseguiu aumentar aí para 5 talentos. Por que Jesus utilizava essa linguagem mercadológica? Porque era a linguagem mais fácil de ser compreendida na época como exemplo. Ele não podia falar filosoficamente sobre talentos para uma população que mal sabia ler, né? Ali naquela época em que Jesus veio ao mundo, havia muita ignorância, analfabetismo, valores distorcidos. Então Jesus usou a ferramenta de dar um exemplo de acordo com a época, né? E aí, para falar do que ele queria falar realmente. E Jesus queria falar de nós até hoje, né? Dos talentos que nós recebemos, ou seja, daquelas vantagens que trazemos ao reencarnar, quando nascemos em um berço mais, digamos assim, mais aquinhoado, quando temos uma família mais estruturada, ou quando não temos essa parte, mas temos o talento para uma determinada profissão,
de comunicador, de médico, de pastor, de padre, né, de evangelizador de um modo geral, um evangelizador espírita, aquele que nasce com o talento de evangelizar. Enfim, diversas formas que Jesus nos brinda pela bondade de Deus para que nós tenhamos algo a desenvolver nessa vida. E todos nós nascemos com algum talento ou com alguns talentos. A questão é o que fazemos desses talentos quando aqui chegamos, né? O que fazemos quando estamos encarnados diante da vida material, diante dos desafios, diante das tentações do mundo, né? Diante dessa relação que temos uma inclinação muito forte para viver em função das necessidades materiais e não das necessidades morais, né? Então, quando a gente chega aqui, que a gente vai dizer, de fato, aqui viemos com esses talentos que Jesus nos proporcionou pela bondade de Deus. Então, nesse caso da metáfora dos talentos, o Senhor representa, simboliza Deus, né? E os servos somos todos nós, servos de Deus. Já disse que esse exemplo voltado para questões da matéria, como dinheiro, é um exemplo utilizado por Jesus de forma brilhante para falar daquilo que aquela época entendia, né? E não é muito diferente hoje. Imagina se Jesus viesse hoje e encontrasse esse mundo tão voltado ainda para as questões da matéria, do dinheiro, do poder, né? Que tipo de metáfora ele usaria para que a gente entendesse o que ele queria dizer? Então, olha só, a gente recebe esses talentos e somos a humanidade de servos de Deus, né? Muitas vezes essa humanidade caracterizada pela preguiça, pela acomodação, pela negligência, com tudo aquilo que recebemos para contribuir com a nossa evolução e com a evolução da sociedade em que vivemos, né? Então Deus nos oferece recursos porque Ele age com sabedoria e equanimidade. Ele entrega talentos de acordo com a capacidade de cada um de desenvolver esses talentos. Então, se um espírito tem maturidade para receber o talento da medicina, lhe será entregue o talento da medicina, mas também será a ele um desafio de como ele vai exercer aquele talento. Se ele vai multiplicar, se ele vai ser generoso, se ele vai ser caridoso, né? Se ele vai realmente se dedicar a aprofundar seus conhecimentos, ou se ele vai ser simplesmente alguém que enterra o talento e guarda para si apenas para objetivos materiais. Assim é com todas as profissões e com todas as atribuições e qualidades que trazemos ao nascer. Às vezes a pessoa não tem um talento específico, tem dificuldade de encontrar-se enquanto profissional, mas ela tem uma habilidade encantadora de ouvir o próximo, né? De dizer palavras caridosas, de acolher. E o que a gente faz com cada talento desse que Deus nos empresta? Não são nossos, isso é importante a gente registrar. Nada do que trazemos é nosso, é emprestado por Deus. E a qualquer momento pode nos ser tirado, dependendo do uso que fazemos desses talentos, né? Então, talentos são a inteligência, a capacidade de trabalho, um corpo saudável, a família e até os bens materiais, porque se alguém nasce na pobreza e outro nasce na riqueza, não é por merecimento apenas, não é porque um é melhor que o outro, é porque os desafios encarnatórios são diferentes para ambos. O que fazer daquilo que me deram é o meu desafio, né? Se eu nasci com menos materialmente, eu posso ter mais espiritualmente, eu posso desenvolver qualidades, eu posso vencer dificuldades, e aí estou exercitando a minha capacidade de ampliar os meus talentos. Se eu nasço com muito materialmente e me acomodo, e não sou caridoso,
e não faço pelo outro, né? E apenas fico usufruindo dos prazeres que aquela facilidade material me proporciona, então eu não estou multiplicando os meus talentos, eu estou enterrando. Essas oportunidades, elas nos são dadas e nos são tiradas, porque a vida é eterna, vivemos várias encarnações e cada uma delas nos testa de acordo com a nossa maturidade, né? Por exemplo, alguém que nasce com muita inteligência, e a gente sabe que existem exemplos de pessoas inteligentíssimas, mas que dedicam a sua inteligência para o mal, para elaborar e executar a criminalidade, por exemplo, a grande corrupção, o crime organizado e os crimes de um modo geral. Essas manifestações da inteligência são um enterro profundo do talento da inteligência. Então, esse talento não está sendo multiplicado de acordo com as leis divinas, com a vontade de Deus, mas de acordo com as paixões mundanas, de poder, de mais dinheiro, enfim, aquelas que a gente conhece. Quando usamos bem os nossos talentos, mais recursos nos serão dados. É por isso que a gente ouve a máxima de que a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Então, se eu recebo um talento muito grande, uma capacidade muito grande de inteligência, de uma força de trabalho, uma energia para o trabalho muito grande, eu tenho um corpo saudável, eu tenho uma família que me apoia, que me dá forças desde sempre, e eu não exerço para o bem aquilo que me foi oferecido, muito será cobrado, na proporção daquilo que me foi dado, né? E aí a gente também pode exemplificar informando de que quem não recebeu tantos talentos, que nasceu com muitas limitações de saúde, financeiras, de força de trabalho, de família, muitas vezes são os muito endividados do passado, que usufruíram mal dos talentos que tiveram, né? Que usaram mal como muitos estão usando hoje e que as consequências virão no futuro, ou nesta vida ainda, ou nas próximas existências. Os recursos são retirados para que se aprenda a valorizá-los. Isso é muito importante, né? Olha só, o servo negligente, ele quis se afastar da responsabilidade. Ele não acreditava na sua capacidade e perdeu a oportunidade de crescer, né? Não teve coragem de arriscar. Muitos de nós agimos assim, na vida, no trabalho, na família, quando os problemas se avizinham, né? A gente desiste, a gente se fecha, a gente cria mecanismos de fuga para não enfrentar. Quantos de nós já não fizemos isso e fazemos? Então, é importante a gente perceber que sermos este servo que não serve a Deus no sentido amplo e holístico da existência, é ser este servo negligente. E que, portanto, estamos à mercê de ter nossos talentos tirados de nós, né? A pessoa que age assim, ela pensa mais no trabalho que vai ter, né, do que no resultado. Então, o problema surge, ela tem inteligência, tem capacidade de resolver, mas ela não quer ter trabalho de resolver. Trabalho emocional, trabalho físico mesmo. Aí o que ela faz? Ela foge do problema. Ela cria mecanismos de se esquivar. Ou seja, ela enterra os talentos que tem, né? Às vezes a pessoa se convence de que ela não é capaz de resolver aquele problema, né? Num mecanismo de fuga tão profundo que ela mesma se convence daquilo. Porque ela não quer receber críticas, não quer arriscar, acertar ou errar faz parte do caminho, mas ela não quer receber críticas, ela só quer receber elogios, reconhecimentos, né?
O Alírio de Cerqueira, que é um psiquiatra espírita, orador maravilhoso, ele tem uma obra muito interessante que são as parábolas terapêuticas. E lá ele fala sobre esse comportamento como a motivação por afastamento, né? A pessoa é motivada não a resolver o problema, ela se motiva a se afastar do problema, né? Porém, nós não estamos na vida para não fazer nada. Nós precisamos prestar contas a Deus dos talentos que trouxemos. E trouxemos muitos, se formos analisar com carinho, com consciência, né? Com gratidão, com reconhecimento. Trouxemos muitos talentos nesta vida. E quando não temos a iniciativa para exercitá-los, cedo ou tarde a cobrança de Deus virá. E aí nós vamos receber de forma às vezes dolorosa aquele impulsionamento que nos fará sair da zona de conforto. Às vezes pela dor, pela perda, pelo sofrimento. Tantas vezes o sofrimento nos assola e nós não compreendemos o motivo. E aí se fizermos um exame de consciência, vamos perceber o quanto estamos negligenciando no bom uso dos nossos talentos, da nossa capacidade de trabalho, da nossa capacidade de fazer o bem. Lembra daquele trecho do Evangelho que Jesus fala, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. O que significa isso? Porque após a gente perder os talentos por não ter feito bom uso deles, nós sofreremos as consequências, e as consequências serão essas. Até o que temos nos será tirado. Até aqueles talentos que temos, com os quais nascemos, nos será tirado. E voltaremos em outras vidas com limitações imensas, materiais, de inteligência, de força, de saúde, porque não usamos bem aquilo que nos foi dado. E no exemplo da parábola, o Senhor dos servos diz assim: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Por quê? Porque ao perdermos os nossos talentos, ou seja, naquele momento em que a ficha cair, o que eu fiz, a gente desencarna, aí vai para o plano espiritual, aí começa aquela profunda reflexão, sem filtros, porque quando a gente está encarnado, os filtros psicológicos são enormes. A gente vai criando mecanismos de fuga, se enganando, se mascarando, mas quando a gente desencarna, esses filtros deixam de existir. E aí o que acontece? A gente mergulha na profunda reflexão de olhar para dentro de nós mesmos e entender no que falhamos. E aí é que vem o pranto e o ranger de dentes, porque nós vamos constatar, muitas vezes, que passamos uma vida inteira, uma encarnação inteira, perdendo tempo, não fazendo nada, não sendo úteis, só criticando, só trabalhando para si mesmo, para o seu bem-estar material, não dedicando aquele talento que Deus nos deu para o bem coletivo e para a nossa própria evolução. Então, para agradar a Deus e assegurar a sua boa posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Essa é uma pergunta, a questão número 642 do Livro dos Espíritos. E aí os Espíritos respondem: não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Deu para entender o que é o ranger de dentes, onde haverá pranto e ranger de dentes? É aquele momento que a ficha cai e que a gente perdeu a encarnação inteira não fazendo nada. E aí vem o arrependimento profundo, vem a dor, vem o sofrimento e o clamor a Deus que nos proporcione uma nova oportunidade para que desta vez possamos exercer com clareza, com retidão os nossos talentos.
Então a gente, olha só, é preciso que além de agir no bem, e isso é um exercício que a gente consegue fazer, a gente consegue agir no bem com entusiasmo, fazendo, exercendo, né? Não é só imaginando, pensando, querendo. Há uma distância entre o querer e o fazer com entusiasmo. Os outros 2 servos, eles se determinaram a tarefa de multiplicar os talentos. Então, eles de pronto, não precisou ninguém dizer, olha, vocês têm que investir para multiplicar os talentos. Eles já, de forma proativa, decidiram fazer isso, né? Não pensaram no trabalho que daria, nos desafios, nas dificuldades. Eles pensavam era no resultado da tarefa. E aí isso os motivou, né? A Lírio de Cerqueira chama de motivação por aproximação. Ou seja, o problema vem, eu me aproximo dele e me disponho a resolvê-lo. Eles focam na solução do problema e não no problema em si, e não nas dificuldades. São pessoas cheias de entusiasmo, nas quais se manifesta o divino dessa forma. Eu vou fazer porque isso me traz a sensação de dever cumprido, de realizar aquilo que eu sei fazer, né? São pessoas que pensam no que vão obter, não no trabalho que vai dar para chegar até onde elas precisam chegar. Então, é esse perfil de servo que nós precisamos desenvolver em nós. Servos não do dinheiro, do poder, das riquezas, das paixões mundanas, servos das leis de Deus, né? Entusiasmados por ser bons, por ser pessoas de bem, cumpridoras dos seus deveres, caridosas, né? Pessoas capazes de exultar antes e durante as suas conquistas, né? Não só quando recebem de mão beijada, mas capazes de ser felizes no caminhar, no fazer daquilo, né? Nessas pessoas se cumpre aquilo que Jesus disse, que é: porque a qualquer que tiver lhe será dado e terá em abundância. Ora, por que aquele que já tem vai receber mais? Jesus não seria injusto de falar isso referindo-se à questão material. Porque aquele que já tem muito vai receber mais. Não, aquele que fez bom uso dos talentos que recebeu, mais talentos receberá. É essa a lógica de Jesus. É trabalhar com a nossa alma, com a nossa moral, e não com as questões materiais. Infelizmente, muitos que se dizem evangelizadores no mundo, muitos falsos profetas, utilizam essa parábola dos talentos de uma forma muito ruim, né? Que é trazendo ao pé da letra a questão material, do dinheiro, como se evoluir fosse crescer financeiramente, conquistar bens materiais. Isso é feito de tal forma avassaladora que as pessoas acabam muitas vezes se endividando materialmente para atender a chamados dessa natureza. Então, muito atento. Jesus não se imiscui nas nossas questões mundanas. Jesus não se imiscui nas nossas questões materiais. Ele trabalha a moral, a nossa evolução espiritual. É esse que é o modelo de Jesus. Jesus não foi rico. Jesus não multiplicou dinheiro quando veio à Terra. Jesus foi um homem simples, que usou da palavra e do exemplo para nos ensinar. Em nenhum momento ele investiu em bancos, ele trabalhou essa ideia da riqueza material. Onde está o exemplo de Jesus dessa forma? Nenhum, em nenhuma passagem, ao contrário. Jesus era adepto do quanto menos materialmente, mais espiritualmente melhor. Né? Era um homem simples que andava, caminhava por todos os prados, trazendo a sua palavra. Então, quanto mais motivada a pessoa, mais objetivos ela alcança. É um círculo virtuoso. Quanto mais tem, mais terá em abundância. Quanto mais tem e distribui, e compartilha,
e é generosa, né? Nossos atos levam nossa impressão pessoal. Olha, o código determinado por Deus e cantado por Francisco de Assis na oração de São Francisco diz o quê? É dando que se recebe. Portanto, eu preciso agir no bem, né? Para poder receber em abundância. Agir com generosidade, com entusiasmo, com boa vontade, com alegria, para poder receber em abundância nas minhas próximas oportunidades. Isso é assim na vida também, né? A gente percebe que não é só na próxima encarnação, não, que esse ganho vem agora. Às vezes, quando a gente faz uma boa ação, aquela energia boa que enche o peito, que enche o coração, aquilo nos traz muita alegria, nos traz bem-estar e mais motivação para seguir fazendo o que precisamos fazer, né? Nas ações Filhas do Amor, o que acontece? As pessoas exercem a afetividade e a efetividade, né? Ou seja, nós somos afetivos e assertivos com o trabalho, com a família, com a humanidade. As atividades não pesam nas nossas costas, as horas são minutos, passam correndo, porque a gente está sempre com a cabeça e com o coração preenchido de boas atividades, né? Os anos passam rápido, são dias, não tem aquele marasmo do tempo, né? Que a gente fica, parece que o tempo não passa, a gente não tem nada de bom na cabeça. Esses fantasmas nos ocupam, né? O fantasma do marasmo do tempo, da inquietação, da tristeza. Ao contrário, quando a gente está motivado nas ações do amor, a gente encontra sempre tempo para mais atividade. A gente produz mais em menos tempo. É aquela máxima, o jugo é suave e o fardo se torna leve, porque nós entendemos que os nossos talentos precisam ser multiplicados, né? Quando a gente consegue mergulhar na nossa própria essência e nos distribuir, né? Nos distribuir em plenitude, ou seja, aquilo que nós temos de melhor, compartilhar com os outros ao nosso redor. Para isso a gente precisa vencer a inércia. E o Alírio de Cerqueira dá 4 dicas, né? O que a gente precisa ter como eixo, como meta? Desenvolver a força, que a força de vontade é a base de qualquer início de reação a esse marasmo, né? Essa força de vontade nos vai fazer exercitar o bem e no exercício vamos aí trazendo benefícios para o nosso espírito e continuando, tendo motivação para continuar. Então tem que exercitar, tem que ter o passo inicial, a força de vontade. A competência, ou seja, se eu quero distribuir meus talentos, eu preciso aprimorá-los, sejam eles quais forem, portanto estudar, mergulhar no conhecimento, na leitura, nos seminários, né, tudo aquilo que nos trouxer mais conhecimento sobre aquele talento para que nós possamos mais distribuir. Mas não podemos agir só como aquele que estuda e guarda para si o conhecimento, porque esse também é um talento desperdiçado, né? É estudar, trazer e distribuir. Porque a sabedoria, ela direciona a força, direciona para o bem, né? E o esforço continuado, ele desenvolve a paciência nesse esforço, que no início pode ser um esforço, mas depois se torna uma atitude benfazeja, uma atitude de vida, uma característica até do ser, né? E o desenvolvimento da inteligência cognitiva e emocional. Portanto, a gente precisa saber o que estamos fazendo e por que estamos fazendo, né? Isso é agir nas ações Filhas do Amor. E por que a gente precisa vencer esse marasmo? Para desenvolvermos o alto amor, né? Que é o amor por nós mesmos, que fortalece a nossa vontade, que dá condições de escolher o melhor caminho, né? Porque sem o alto amor, as pessoas podem até iniciar um processo de mudança, mas elas não serão perseverantes, porque é o alto amor que nos motiva, que nos faz ser determinantes na nossa própria ação, né?
O poder amoroso é que transforma a vida. O amor por si mesmo, o amor pelo próximo, é o amor pelo que fazemos que transforma a nossa vida. E por que tudo isso? Porque qual é a nossa meta principal de vida? A felicidade. Todos nós queremos a felicidade, é lá que queremos chegar, não é? Todos nós queremos ser felizes. Então, tendo como meta a busca da felicidade, cumprindo esses passos, né? A força, desenvolver a capacidade, a competência dos nossos talentos, aplicá-los com generosidade, desenvolver o auto-amor de acordo com a nossa evolução na prática do bem, é caminhar inevitavelmente para a felicidade. Então, nossa conversa de hoje era sobre a parábola dos talentos e eu vou ficando por aqui agradecendo a mais um dia de sua atenção. Continue seguindo o nosso canal, o canal do Centro Espírita Casa de Amor. Curta, compartilhe, comente, porque isso aumenta a visibilidade do canal e faz com que nossas mensagens, nossas conversas cheguem a muito mais pessoas. Obrigada por sua atenção e até a próxima.